Olá, me chamo Adilson Nunes e o que estará sendo contado a todos vocês é uma das muitas histórias que já ouvi em toda a minha vida. Conheço muitas pessoas que cortam esse nosso Brasil, pessoas que passam mais tempo nas estradas do que com as suas próprias famílias. Sempre tive o hábito de conversar com os caminhoneiros que transportam as encomendas que carregam em minha empresa. E confesso que 100% dessas conversas sobre coisas estranhas que acontecem, principalmente às noites, pelas estradas que esses homens cruzam. Muitos caminhoneiros contam histórias de coisas estranhas e completamente inexplicáveis. Coisas que acontecem na maioria das vezes por estradas completamente desertas durante a madrugada. Acontecimentos que acabam deixando essas pessoas completamente apavoradas. Muitos desses avistamentos são relatados como ocorrências de criaturas estranhas, andando pela mata, cruzando a rua, ou até mesmo pedindo carona. Tudo parece ser fruto de lendas, ou até mesmo de contos fantásticos. Mas com uma única diferença: ouvir esses homens contando essas passagens faz tudo parecer muito real. Pois bem, certa vez, em conversa com um dos caminhoneiros mais antigos de minha transportadora, me aproximei de um caminhoneiro conhecido por todos por Senhor João, e quem o acompanhava nas viagens era Cláudio. Fiquei sabendo que eles já tinham vivenciado muitas aventuras por muitas viagens que fizeram. E uma dessas viagens, Senhor João me relatou que foi a mais difícil que ele já fez. O destino que eles tomariam seria de Recife a Petrolina. E em uma conversa entre eles, acabaram decidindo fazer essa viagem à noite, pois assim poderiam descarregar pela manhã e retornar para o seu destino inicial, e carregar novamente e seguir uma nova lida. Tão logo partiram em viagem, depois de algumas horas dirigindo, quando começaram a se aproximar da cidade de Bezerros, que fica lá para as bandas do agreste de Pernambuco, eles passavam por um determinado ponto da estrada, que era completamente afastada da cidade, e tinha uma mata muito densa dos dois lados da pista. Em determinado momento, Senhor José acabou vendo pelo retrovisor do caminhão a sombra de um animal que vinha correndo em disparada atrás. De início ele acreditou que deveria ser um jumento, pois esses animais são muito vistos à beira dessas estradas. Então acabou decidindo diminuir a velocidade e deixar o animal passar. Mas ao invés disso, ele conta que o animal acabou tomando o rumo da mata e depois disso sumiu. Então o Senhor José meteu marcha e seguiu viagem. Mas para sua surpresa, alguns quilômetros à frente, por mais uma vez, ele acabou se deparando com o mesmo animal, que dessa vez parecia estar à sua espera, pois estava à sua frente e corria em sua direção. E seu pior erro foi tomar a decisão de diminuir a velocidade do caminhão, pois aquele ponto da estrada era bastante famoso por ocasionar acidentes. Seu companheiro de viagem, nesse momento, se encontrava dormindo e não viu nada que estava acontecendo. Tão logo se aproximou, Senhor João notou que não se tratava de nada daquilo que ele acreditava.
Aliás, não parecia nada que ele viesse a conhecer. Tão logo a criatura misteriosa passou pelo caminhão, Senhor João pisou fundo no acelerador e tentou de todas as formas não olhar o retrovisor. Então, quando ele olhou para o seu companheiro, percebeu que ele já havia se acordado. Notou também que ele estava com os seus olhos vidrados no retrovisor do passageiro. E também viu que a criatura vinha os acompanhando. E sem nenhum esforço passou novamente o caminhão. Que bicho é este, seu João? Então o senhor João acabou falando que não sabia. Mas com certeza, coisa boa não poderia ser, pois o caminhão estava quase a 90 por hora. E o que os acompanhava, por nenhum momento parecia estar cansado. Então Cláudio acabou se espantando ao olhar para o velocímetro do caminhão. E também falou que só poderia ser coisa do inferno. Ambos conseguiam ver a criatura se aproximando com muita facilidade. E no momento em que parecia que ia os passar, acabou diminuindo a velocidade que corria e emparelhou com o caminhão. Então o senhor João viu o momento em que a criatura o olhou. Ele conta que seus olhos eram completamente vermelhos e chegavam a brilhar no escuro. Pareciam brasa viva. Mas o que mais me espantou foi ouvir ele dizer que da mesma forma que a criatura corria igual a um cachorro, também parecia galopar igual a um cavalo. Mas foi no momento em que aquele ser se colocou em pé que ele mais sentiu medo, pois a criatura, apesar de correr muito rápido, parecia ter passos longos e corria de uma forma completamente estranha. Aos poucos a criatura foi se afastando do caminhão e indo em direção ao acostamento. Então o senhor João e nem seu companheiro de viagem conseguiram acreditar no que viram. A criatura começou a tomar a forma de um homem e ele começou a ficar para trás do caminhão. Mas antes de se embrenhar na mata, eles tiveram a visão daquele ser sorrindo para eles. E logo após se embrenhou mata dentro. Depois de todo esse acontecimento, senhor João e também Cláudio deixaram de viajar durante as madrugadas. Acredito que tudo isso foi verdade, pois também deixaram de aceitar os fretes para o interior do estado. Até os dias de hoje, eles contam que não fazem ideia que ser era aquele que acabaram avistando naquela estrada. Mas muitos que ouviram e conhecem eles comentam que o que os perseguiu por aquelas estradas era um lobisomem. Talvez o bicho não tenha os atacado devido à altura da cabine do caminhão, ou realmente só queria os assustar. Mas se você que está ouvindo esse relato tem o costume de viajar de carro ou também de moto durante as madrugadas, por altas horas da noite, cuidado, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Este relato quem nos enviou foi o nosso grande amigo Alexandre Ripper. Obrigado, Alexandre. E sem mais delongas, bora para o relato. Quem contou esse relato para mim foi um homem que todos conhecem por seu Getúlio. Isso há uns 2 anos antes dele falecer.
Todo este acontecimento ocorreu em Porto Ferreira, São Paulo, lá pelo ano de 1968. Ele e seu amigo Renato trabalhavam em uma fábrica de louça no turno da manhã. E durante a parte da tarde eles ajudavam os pais na colheita. O trabalho na fábrica de louças era de segunda a sexta, e no final de semana era livre. Senhor Getúlio tinha o costume de jogar truco com os amigos, e ia até tarde da noite. Entre os muitos amigos que se reúnem ao redor da mesa para jogar, eles tinham um amigo que se chamava Renato. Isso mesmo, família, era aquele que trabalhava junto com Getúlio. Ninguém sabe por que cargas d'água. Todos eles começaram a notar um comportamento estranho em Renato. Sempre que chegava próximo da meia-noite, Renato saía de perto dos amigos e dizia que ia embora para sua casa. E mesmo que os amigos insistissem para ele ficar e jogar mais algumas partidas, Renato sempre recusava. E foi assim por várias e várias vezes. Até que um dia o senhor Getúlio acabou combinando com seus amigos que se Renato viesse com a conversa em ir para embora novamente, todos ali iriam segurá-lo e não deixariam ele ir embora até que o dia começasse a amanhecer. Infelizmente aquela foi uma decisão errada. Nas palavras de Getúlio, eles nunca deveriam ter feito aquilo. Pois bem, as horas vinham se passando rapidamente e todos estavam ao redor da mesa jogando dominó e truco. Quando as horas já apontavam meia-noite em ponto, Renato acabou pronunciando o que já era esperado por todos naquele momento. Ele disse que ia embora. Então Getúlio e seus amigos insistiram e falaram para ele jogar mais uma rodada. Renato então aceitou, mesmo não querendo ficar mais entre eles. Então, quando o relógio já vinha marcando 1h30 da madrugada, Renato se encontrava completamente suado. Ele tremia muito e pedia para os amigos o deixarem partir, pois não estava se sentindo bem. Senhor Getúlio e seus amigos não perceberam o erro que estavam cometendo. E os amigos mais uma vez insistiram para ele ficar mais uma rodada. Então Renato, mesmo tremendo, resolveu ficar para jogar a sua última rodada. Literalmente acreditou eu que aquela seria a sua última rodada, pois já era por volta das 3 horas da manhã quando Renato não aguentou mais. Em determinado momento, Renato se levantou bruscamente e pediu para os amigos saírem dali imediatamente. Seus amigos, a princípio sem entenderem nada, acabaram rindo muito daquela situação. Mas o senhor Getúlio reparou que os dentes de Renato estavam maiores e pontiagudos, assim como também as pontas de suas orelhas. Quando Getúlio olhou para as mãos de Renato, ele viu os dedos de Renato se quebrando e suas unhas crescendo. Nisso, Renato se atirou no chão, rolava de um lado para o outro e se contorcia. Ele também já não falava mais nada. Apenas se ouvia baixos grunhidos. Os amigos, que naquele momento já não estavam entendendo mais nada, apenas ficaram paralisados com a cena que testemunhavam. Não demorou muito para que tudo voltasse a ficar em um total silêncio. Não se ouvia mais grunhidos. Nem Renato se movia caído ao chão. Seus amigos conseguiam observar somente suas costas. Estava tudo diferente, parecia maior e com muitos pelos escuros.
Nisso Renato, ou que foi Renato, se moveu e rosnou. Primeiro ficou em 4 patas, e então se pôs em pé olhando para os amigos. Deu 2 passos para a frente e olhou diretamente nos olhos do Sr. Getúlio. Segundo ele mesmo nos contou, foi como olhar nos olhos da própria morte. Seus olhos eram um tom amarelado. Onde antes tinha nariz e boca, havia um focinho, não muito grande, mas alongado como se fosse o de um cão da raça pastor alemão. Para a surpresa de todos, o que até há poucas horas era Renato, acabou tomando a forma de um ser que possuía traços de um cachorro, andava em pé e parecia ter as suas pernas quebradas para trás. O lobisomem deu-lhe as costas e correu em direção do posto e sumiu na escuridão da noite. Todos ali naquele momento tremiam e não sabiam o que dizer. Foi então que o Sr. Getúlio disse: "Vamos entrar, pois ele pode voltar." Quando perguntaram o que era aquilo, mas Sr. Getúlio naquele momento acabou se pronunciando por mais uma vez. E todos ouviram ele falar lentamente. Aquilo era um lobisomem. Todos entraram e esperaram amanhecer, pois não se arriscariam a ir embora, pois estavam com medo de encontrar pelo caminho o lobisomem. As horas foram se passando, e somente depois do primeiro raio de sol adentrar pela janela, todos que estavam dentro daquela casa começaram a ir para suas casas. No outro dia não houve jogos entre os amigos. Eles nem mesmo se encontraram. Esperaram a chegada da segunda-feira para encontrar Renato e conversarem. Mas isso não aconteceu. O Sr. Getúlio foi até o gerente de linha onde ele e Renato trabalhavam. Perguntou se Renato estava no setor. O gerente então disse que poucos minutos antes deles chegarem na empresa, Renato havia passado por lá e também havia pedido a demissão, pois iria sair da cidade e não retornaria mais. Sr. Getúlio então contou aos outros amigos o que aconteceu com Renato. E todos ali se sentiram mal pela partida do amigo. Nunca mais se reuniram para jogar até tarde da noite. Acreditem ou não, Sr. Getúlio estava na minha frente me contando este relato. E eu acabei vendo seus olhos lacrimejarem por algumas vezes. Em suas palavras, ele acabou confessando para mim se sentir responsável pelo acontecido. Ele também se encontrava muito arrependido por segurar o amigo. E por todo aquele acontecido, ele também jurou de pé junto que no momento em que o lobisomem os olhou parecendo que ia atacar, ele enxugou os olhos de Renato, que teria conseguido controlar a fera por alguns instantes, e correu em direção ao pasto, salvando os amigos da própria morte. Família. Coitado do Renato, né, família? Infelizmente, ele não queria isso. Pelo que dá para entender no relato aqui, eu acho que ele era um puro sangue para conseguir controlar a criatura, né? Se ele fosse um pactuado, neste caso, no caso, o Sr. Getúlio aí, né? E o resto dos amigos não teriam essa chance. Ei, lugar mal assombrado. Então, eles não teriam essa chance, amigos. Porque o lobisomem pactuado, ele não tem essa concepção, ele não tem a sanidade, ele também não tem o controle do próprio corpo. Por isso eu acredito que esse amigo do Getúlio, né, o Renato, era um puro sangue, conseguiu controlar a criatura por um pequeno instante, né, e se evadiu do local, né. Fiquei bastante admirado com esse relato.
Comentem aí, família, o que vocês acharam desse relato. Não esqueçam de estar deixando o like de vocês aí. E eu gostaria de estar pedindo humildemente a todos vocês, se vocês pudessem estar compartilhando, e aqueles que não são inscritos, tá se inscrevendo no canal aí também. Isso vai ajudar muito o canal a crescer cada vez mais, e sem contar, a família também vai estar aumentando, né? Família, por aqui nós vamos ficando mais uma vez. Provavelmente na quarta-feira teremos mais relatos. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Luiz Almeida Santos. Tenho 43 anos e atualmente moro no estado de São Paulo. Já vou ser bem direto para que vocês melhor me entendam. Eu nunca acreditei em histórias que envolvem o folclore, mitos e superstições. E muito menos quando tentavam me convencer que o tal do lobisomem realmente existia. Como diz um conhecido ditado popular, para mim era conversa para boi dormir. Mas infelizmente tudo que eu desconhecia sobre esta criatura infernal acabou mudando da água para o vinho. Tudo começa a partir do momento em que eu sou convidado a trabalhar em uma reforma de um velho casarão, que se encontra localizado em uma serra bastante conhecida. O lugar era chamado de Serra do Corvo Branco. Tal lugar se encontra localizado no estado de Santa Catarina. Para ser mais exato, entre as cidades de Urubici e Grãos. Então, família, comenta aí embaixo. Alguns de vocês conhecem essa região? Como eu já me encontrava desempregado há um bom tempo e as contas já vinham apertando, eu vi aquela chance como uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Então eu não hesitei e confirmei a minha viagem. Depois de passar boa parte da madrugada e também da manhã na estrada, finalmente eu cheguei até o meu destino. O lugar durante o dia era muito bonito. Lindas paisagens e uma densa mata que se perdia no horizonte. Mas durante a noite, muito pouco conseguia se enxergar, pois não havia luz elétrica no alto daquele morro. Isso mesmo, o lugar ficava localizado no alto de um morro. Vocês conseguem imaginar o breu da noite, perdurando por todos os cantos de um lugar que se encontrava em meio a uma densa mata? O lugar durante a noite parecia o cenário de um filme de terror. E eu acabei notando também que tão logo eu cheguei na velha pousada, os trabalhadores que já se encontravam naquele lugar me olhavam com um ar de muita desconfiança. Era óbvio que no momento em que eu vi os seus semblantes, a primeira impressão que eu tive é que eles pareciam intimidados com alguma coisa. Mas depois de uma semana trabalhando em meio a todos eles, eu já havia feito boas amizades. Todo final de semana o patrão tinha por costume trazer bebidas e também muita carne. E desta forma, todos nós passávamos o final de semana bebendo e sapecando um osso, em uma churrasqueira completamente improvisada e feita com alguns pedaços de tela. Lembro-me que durante a terceira noite que eu estava naquele lugar, alguns homens começaram a cochichar entre si. Eles pareciam assustados,
e seus olhares não se desviavam da mata. Mata esta que se iluminava com o fogo da churrasqueira. Foi então que eu ouvi um dos trabalhadores mais velhos, conhecido por todos como o Sr. Tobias, se pronunciar. Aquele homem acabou falando que antes da meia-noite, todos teriam que estar dentro do velho casarão. Dá para imaginar? Ao todo éramos um total de 14 trabalhadores em volta do fogo. E de todos ali presentes, somente eu discordei com as palavras daquele velho senhor. Foi então que eles começaram a me contar que coisas estranhas vinham acontecendo. Sempre quando chegava o último final de semana referente ao término do mês, uma criatura completamente negra aparecia naquele lugar. E junto com ela, o medo e a desgraça caminhavam lado a lado. Quando perguntei para eles sobre o que eles estavam falando, mais uma vez Sr. Tobias acabou se pronunciando. Mas desta vez ele acabou me perguntando: meu jovem, me responda, você acredita em demônios que se aproveitam da noite para perturbar as pessoas e até mesmo ceifar a vida daqueles que estiverem em seus caminhos? Ouvir aquilo daquele homem me deixou um tanto assustado, mas bastou ele pronunciar que o que vinha trazendo o terror àquele lugar era um lobisomem, para que eu não aceitasse as suas palavras. Então acabei dando muitas risadas. E acabei falando que depois de ter bebido tudo que bebeu, ele iria começar a contar historinhas para pôr medo naqueles homens. Mas no momento em que olhei ao meu redor, vi que todos os companheiros de trabalho se encontravam calados. Todos me olhavam com aquele mesmo olhar de desconfiança. De quando eu cheguei naquele lugar, para mim aquilo foi como um sinal que seu Tobias, de certa forma, não estava jogando palavras ao vento. Aqueles homens não falavam nada. Somente confirmavam as palavras daquele velho através de seus olhares. Por um pequeno momento, houve um silêncio assombroso em meio àquele lugar. Mas logo retornamos a cuidar da carne de nossas vidas. Então, conforme as horas iam se passando, muitos dos companheiros de serviço começaram a se recolher para dentro da casa. E por fim, acabou ficando somente eu, o Sr. Tobias e um dos serventes da obra para fora do velho casarão. Não demorou muito para que começássemos a ouvir barulhos em meio à mata. A impressão era que um tanque de guerra vinha derrubando tudo que estava à sua frente. A cachorrada que se encontrava ao nosso redor, de imediato correram em direção ao som que vinha ao nosso encontro. Era nítido que os cachorros estavam apanhando de algo desconhecido em meio à mata. Mas foi então que eu acabei notando que, em meio aos latidos, era possível ouvir um som bastante estranho. Parecia um grito quase humano. Um som bastante agonizante, de algo que parecia sofrer de dor. Foi então que, no mesmo momento que nos levantamos para ir para dentro, eu acabei firmando meus olhos em direção à mata e acabei vendo algo que eu mesmo não acreditava que existia. O que eu acabei vendo surrando os cachorros era uma criatura completamente negra. Seu corpo era esguio e magro. Sua cabeça parecia quase como de um lobo. E sua arcada dentária parecia se projetar para fora de sua boca, deixando expostos seus grandes dentes. O ataque foi iminente. Tão logo corrimos em direção à casa,
aquela coisa correu em nossa direção. E o primeiro a sofrer seu ataque foi o velho Tobias. Com o impacto da pancada, ele foi lançado longe. Os homens que se encontravam dentro da casa, em uma tentativa de nos ajudar, acabaram correndo em nossa direção com facões e enxadas. Mas a criatura parecia não se intimidar. E aos poucos foi derrubando um a um. Por muito pouco não fomos todos mortos. Ao longe era possível ouvir o som do motor de um carro. Era o nosso patrão. Ele viu a criatura nos atacando. A única coisa que ouvimos foi o estampido de vários tiros que foram disparados na direção da criatura. Eu acabei vendo aquele ser correr em direção à mata e cair no chão. Então, quando o nosso patrão acabou chegando mais próximo de todos nós, tratamos de ajudar os companheiros que sofreram o ataque. Graças a Deus todos estavam bem. Mas quando resolvimos olhar novamente na direção em que aquele ser estava caído, para o nosso total espanto, aquela criatura já não se encontrava mais lá. Aquela foi uma noite assombrosa para todos nós. Mas ainda não havia acabado. Pela manhã, tão logo tomávamos o café, o celular do nosso patrão começou a tocar. E por seu olhar dava para notar que algo grave havia acontecido. E depois daquela ligação, nosso patrão acabou nos comunicando que o dono de todo aquele lugar estaria chegando de viagem naquele dia. Provavelmente logo após o almoço, ele estaria nos fazendo uma visita. E foi isso mesmo que aconteceu. Tão logo as horas se aproximaram das 14 horas, o homem chegou com a sua filha, que, diga-se de passagem, era uma linda jovem de uns 21 anos. Ela se chamava Rúbia e parecia estar bastante envergonhada. Enquanto seu pai fiscalizava a obra e marcava os pedidos de materiais que iriam faltar, Rúbia caminhava ao seu lado olhando somente para o chão. Sempre estava cabisbaixa. Foi então que, antes deles irem embora, aquele homem agradeceu a cada um de nós pelo ótimo trabalho feito. E também comunicou que passaria o resto do dia e também da semana na cidade, pois ainda tinha algo muito importante para resolver na cidade. Mas foi neste momento que todos nós acabamos ficando muito surpresos. Nosso patrão perguntou se ele precisava de ajuda, e de imediato ele respondeu que não, pois as autoridades da cidade mais próxima já estavam investigando o caso. Todos ficamos pensativos neste momento. Foi então que o velho Tobias acabou perguntando o que havia acontecido para envolver a polícia. E aquele homem acabou nos relatando. Sua filha, uma noite atrás, havia sido encontrada completamente nua em uma estrada rural. Ela estava ferida, pois havia recebido um tiro em seu abdômen. Neste momento, a menina olhou em minha direção e disse que havia sofrido uma tentativa de sequestro, mas este ocorrido não houve êxito. E por este motivo acabaram atirando nela e a deixaram na estrada para morrer. Não sei se todos os trabalhadores, assim como eu naquele momento, chegaram a pensar a mesma coisa. Mas a única verdade era que a menina se encontrava a muitos quilômetros da onde estávamos. Todos nós sabíamos que um tiro havia acertado aquela criatura durante uma noite atrás. E aí? O que vocês acham? Eu acredito que a criatura que nos atacou durante aquela noite era sim um lobisomem. Mas seria possível que a menina fosse a criatura?
Cordiais uivos a todos. Boa noite. Tá aí, família. Relatinho macabro, hein? E aí, deixe nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam deste relato. E eu confesso que eu fiquei bastante surpreso. E sim, acredito que esta menina deveria ser a criatura. Quem sabe, uma lobaniú ou uma lupina. Por saber que aquele lugar já eram as terras de seu pai, já vinha frequentando o lugar. Família, também gostaria de já estar deixando esse comunicado aqui para vocês. Este é um teste que eu estou fazendo. Se vocês gostarem do vídeo deste formato, o que vocês acham de logo o canal INS Oculto estar fazendo uma live para estar falando sobre lobisomens, suas formas, pactuados e puro sangue ou sina? Também estar tirando as suas dúvidas e estar ouvindo seus relatos. Eu acredito que seria bastante interessante estar dividindo experiências com vocês. E também sei que vocês devem ter muitas dúvidas. Cordiais uivos. E até o próximo vídeo.